E aí, pessoal, eu de novo. Vamos lá, vamos começar por uma nova jornada aí. Um novo conteúdo. Até que enfim, chegamos na função horária da velocidade. E agora a gente vai começar então a trabalhar um pouco sobre a velocidade, então. A função horária. Então, a função horária nada mais é que a velocidade que a gente vai trabalhar, ela vai ser constante nesse caso aqui. A gente vai trabalhar com um movimento uniforme, tá? Então, é chamado na física MRU. MRU. Isso aqui significa um movimento retilíneo uniforme. Quando a gente fala que é um movimento, existe um movimento uniforme, a gente fala que esse movimento ele não varia a velocidade, ou seja, a velocidade dele em qualquer ponto da trajetória que ele descreve, ele está se movimentando de forma retilínea e constante. No caso, a velocidade não varia, sempre vai manter a mesma. Se tu está num veículo que o veículo está andando a 60 km por hora, ele vai manter 60 km por hora, 60 km por hora sempre, sempre. Ele não vai variar essa medida. Entendeu? A variação de velocidade significa, uma hora ele está a 60 km por hora, outra hora ele está 40, outra hora está 50. Mas nesse caso aqui, na função horária da velocidade, a gente vai começar a trabalhar com movimento retilíneo uniforme. Esse movimento ele é uniforme. Implica dizer então que se, por exemplo, esse movimento que vai ocorrer, ele é uniforme, não se acelera. Então significa dizer que a aceleração nesse caso aqui ela é nula. Se existisse uma aceleração para esse caso, a velocidade deixaria de ser constante. Ou seja, ela variaria também no tempo. Mas como ela não varia, ela é constante, a aceleração nesse caso aqui, ela vai ser igual a zero. Nunca esqueçam disso, nunca esqueçam disso. Esse é um parâmetro, essa força de aceleração aqui, ela sempre vai ser zero. Se ela for diferente de zero, significa dizer que a velocidade ela vai ser também, ela vai ser variável, vai ter variação, vai ter variação na velocidade, se ela for diferente de zero. Mas como no caso o MRU, como no caso aqui o MRU, ele é um movimento retilíneo uniforme, não varia a velocidade, tá? A aceleração é igual a zero, ou seja, a velocidade aqui nesse caso é constante. Isso é muito importante, tá? Isso aqui é uma das coisas muito importante mesmo, tá? Do movimento uniforme. Então, com essas informações já nesse momento aqui de cara já, a gente percebe se existe um movimento, existe uma variação de posição. Você não concorda comigo? Se, por exemplo, eu estou parado aqui e ficar parado, eu vou estar em repouso em relação a vocês, né? Nesse plano agora que estão me olhando, por exemplo. Para poder existir um movimento, eu tenho que me mexer do lugar, eu tenho que me mover para o lado ou para o outro. Por exemplo, eu dou um passo para o lado, eu movi a minha posição. Agora, eu não estou mais naquela posição, estou nessa. Então, existiu uma variação de posição. E implica numa distância. Então, nesse caso aqui, para existir um movimento, precisa existir uma variação de posição. E essa variação de posição só ocorre quando o corpo do estado de repouso dele ele passa a ter movimento. Nunca esqueça que movimentos, repouso e movimentos, eles são relativos. O referencial também é relativo, tá? Mas quando a gente fala especificamente do plano onde que se encontra o objeto, que é o observador e observado, o referencial, a gente vai descobrir se ele está repouso ou não, tá? No caso aqui eu estou me referindo ao plano agora, então eu estou parado, daí então para me mover eu tenho que variar minha posição, daí nesse sentido vale o que eu estou falando, tá?
Então, se implica em movimento, implica em variação. A velocidade, então, lá na velocidade média que a gente aprendeu, a velocidade, ela é essa variação da posição, a variação da posição pela variação do tempo, tá? Não vou botar a velocidade média aqui, o m, porque agora não vou precisar, tá? Então, assim, ó, se eu sei, por exemplo, que o movimento ele implica na variação da posição pela variação de tempo, que vai dar a velocidade, eu posso abrir esse cara aqui, ó. Eu posso pegar esse cara aqui, ó, e abrir ele. Como assim abrir? Se eu sei que a variação de posição do espaço, no caso, né, é o espaço final menos o espaço inicial, e a variação do tempo eu também consigo abrir, depois eu vou abrir ela para vocês verem. A variação do tempo, ó, ela também é um tempo final menos um tempo inicial. O tempo inicial é a partir do zero, tá? Pegou um cronômetro, começou a marcar a partir de quando começa o movimento, ele parte do zero. E a final é quando tu determina o tempo já, né, numa determinada distância. Aqui, ó, a mesma coisa, o tempo, o espaço inicial e o final, tá? O final menos o inicial. O espaço inicial é a origem, onde que parte o movimento. E o final é onde que, a medida final, onde que se encontra, né? Onde que parou, cessou o movimento. Então é isso aí, ó. Esses parâmetros, essas duas variações aqui, eu posso abrir aqui, ó. A velocidade e a variação da posição pelo tempo, ó. Eu abrindo, vai ficar assim, ó. S menos S0, tá? Dividido pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Notem o seguinte, tá? Que aqui, ó, esse tempo inicial ele vai partir do zero sempre. Então aqui, ó, não preciso colocar ele, tá? Ele vai ser zero. Então ficaria assim agora, ó. Olha só como é que vai ficar, ó. S menos S0 sobre o tempo final, tá? E vindo para cá agora, eu não estou colocando a velocidade aqui, tá? É só porque eu estou abrindo a equação. Agora, daquele jeito lá vai ficar assim, ó. A velocidade é igual S menos... O S é o espaço, tá? O espaço final menos o espaço inicial sobre o tempo. Olha que bacana. Eu já estou abrindo a equação só no estudo do comportamento do movimento. Então, em seguida, o que acontece? Agora é só ajeitar a equação aqui, a função horária, ela já está quase pronta. Só que agora eu tenho que arrumar ela, tá? Olha só, esse tempo aqui, ó, ele está dividindo. Quando ele passar para cá, ó, para o outro lado da igualdade, ele vai passar multiplicando. Aí ficaria assim, ó. Ó, vou botar uma flecha aqui. Vai ficar assim, ó. S igual VT. Esse aqui também, ó. O espaço inicial eu vou ter que passar para o outro lado, tá? Ele passa positivo e esse aqui ele passa multiplicando. Então, se eu passo o S inicial para esse lado aqui, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar positivo, tá? Daí agora eu dividindo o tempo para cá, multiplicando o tempo para cá, na velocidade vai ficar assim, ó. Mais velocidade vezes o tempo. Então, essa aqui agora vai ser a nossa função horária. O que modificou da velocidade média? Não é muita coisa, mas me permite fazer cálculos. Por exemplo, assim, eu dou a velocidade e o tempo. Uma velocidade que um ponto material está se movendo, tá? E eu dou um tempo. Daí eu pergunto assim, em 3 segundos, a velocidade de 50 km por hora, aonde que esse ponto material vai parar? A distância final. Ou eu posso perguntar ao contrário, eu dou o ponto final, a distância final, ele demorou tantas horas
para chegar nesse ponto final e perguntar a origem, né? Também dá. Ou eu posso perguntar o que, por exemplo, o tempo, se eu dou o espaço inicial e a origem e a velocidade, perguntar quanto tempo levou para percorrer a determinada distância, né, o espaço. Então isso aqui permite um pouco mais detalhado, sabe? E descobrir a velocidade instantânea em cada ponto, diferente da velocidade média. A velocidade média ela é um parâmetro que é uma medida, uma média do percurso, da velocidade do percurso. Como eu tinha falado no outro vídeo, a velocidade da média, ela, quando está em movimento um veículo, nem sempre ele vai manter a mesma velocidade todo o período do tempo para percorrer aquele percurso. Daí então a gente tira uma estatística, a velocidade média é uma velocidade que, se manter-se constante naquele período, ela vai alcançar a distância desejada. Mas daí nesse caso aqui a gente vai conseguir determinar a velocidade instantânea em cada ponto. Por exemplo, assim, no meio do trajeto eu quero saber na distância 10 metros, quantos segundos ele levou para chegar ali. Na distância 150 metros, por exemplo, daí eu dou agora a escala em segundos, levou 4 segundos para chegar em 200 metros. Qual a velocidade? Entende? A gente consegue determinar em cada distância, em cada ponto do espaço, a velocidade que ele está. Entende? É isso aí que dá para fazer agora com essa velocidade, a função horária. E é bem simples, porque é só uma dedução lógica, não passa disso. Se eu sei que a velocidade é a distância sobre o tempo, a variação do espaço sobre o tempo, e eu sei que a variação do espaço sobre a variação de tempo, a variação do espaço é a relação entre a variação de posição, ou seja, o espaço final menos o inicial, e a variação de tempo também é a variação do tempo inicial por menos o final menos o inicial, eu consigo determinar a função horária da velocidade, certo? Sempre lembrando que nessa condição do movimento retilíneo uniforme, que descreve a função horária da velocidade, esse movimento, a aceleração sempre vai ser zero. Tu não tem aceleração aqui, ó. Tu não vê aceleração nesse caso aqui. Então aqui, nesse caso, a velocidade é sempre constante para essa equação. Lembre disso, ó. Essa velocidade, essa função horária, a aceleração para essa aqui, ó, sempre vai ser zero. Numa questão, quando tu não vê uma questão falando de aceleração ou vê velocidade constante, vocês já vão saber que é essa equação. Pelo fato de ela não ter uma aceleração aqui. Tá? Ok? É isso aí. Agora, próximo conteúdo, eu vou fazer uma lista de exercícios para a gente treinar um pouco isso aí, para fixar melhor. E vocês começar a trabalhar isso em casa, porque daí daqui a pouco eu vou dar uns exercícios bem bom, bem legal, e até possivelmente para vocês me entregar para fazer avaliação, tá? Isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer das atividades que eu passar para vocês, vão lá no Classroom, deixa mensagem para o professor lá, eu vou ajudar vocês no que for preciso. Se tiver uma questão que estão em dúvida, está difícil, eu faço ela no quadro, resolvo ela e passo para vocês, tá? O que não dá para a gente ficar parado e ficar com a dúvida. Sempre falam quando for preciso. Botam lá, expõe as dúvidas que eu vou estar aí, estou aí para isso, resolver, explicar quantas vezes for preciso. Tá, ok? É isso aí, então. Bora para os exercícios, gente. Valeu. O vídeo de hoje é isso.